Essa mulher estava espetando o boneco de número 15 no estádio do Super Bowl 2025. Isso era para causar desgraça ao jogador Patrick Mahomes, uma espécie de voodoo, magia negra, sei lá, para que o time dele perdesse. Porque Patrick é um dos jogadores principais desse esporte e é visto como um rival pela torcida adversária. E por incrível que pareça, a macumba dessa mulher funcionou, pois cada vez que Patrick pegava na bola, uma nuvem de desgraça o cercava. Ele errava aí os passes que normalmente acertaria com facilidade. E um torcedor filmou o que essa mulher estava fazendo e ficou assustado, vendo que estava dando certo. Pois durante todo o jogo, Patrick errava cada passo que dava. E após o apito final, o resultado foi perturbador. 40-22. A comemoração do time adversário contrastava com a atmosfera pesada que pairava naquele estádio. E Patrick, conhecido aí por sua resiliência, deixou o campo cabisbaixo. E até as notícias mencionaram que algo maligno o havia atingido, citando a mulher praticando o voodoo com o boneco. E isso aconteceu em New Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Stamp, o que foi aquilo? Impressionante, não é? Eu já tinha visto muita coisa na minha vida, mas desse tipo é a primeira vez. E você reparou no pescoço da moça? Tá exigindo demais, não reparei não. 2 pentagramas, um preto e um branco. E, aí pegou para o botafofo. Por causa da estrela preta e da estrela branca? É claro, as cores do botafofo. Se esqueceu do conceito de Yin e Yang? Yin e Yang representam forças opostas como luz e escuridão. Yin é associado à escuridão e Yang é associado à luz. É por isso que o Botafogo só tem 2 cores, porque a estrela solitária é a brilhante estrela da manhã, e ela é branca sobre o fundo preto, que representa o caos, a escuridão. Tudo poesia saída da tua cabeça, Stamp. Você se lembra da lenda Cherokee dos 2 lobos? É claro que me lembro. O avô diz para o neto: é como se existissem 2 lobos dentro de mim. Um deles é bom e não magoa, mas o outro lobo é cheio de raiva. É uma raiva inútil, pois sua raiva não irá mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil conviver com estes 2 lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. O jovem olhou intensamente nos olhos do seu avô e perguntou: qual deles vence, avô? O avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento. Qual lobo você acha que a moça do vídeo estava alimentando? O lobo raivoso. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. Vence o lobo que nós alimentamos. Sobre a moça do vídeo, ela acha que o que aconteceu tem a ver com a agulha e o boneco, mas não, foi o poder da mente dela que proporcionou aquilo tudo. Será Stamp? A neurociência explica isso. O poder da nossa mente é enorme. Pensamento é matéria. Então naquele dia o que estava agindo não era o boneco, mas o pensamento dela. Exatamente. Mas então por que não vemos este tipo de coisa acontecendo por aí? Acontece sempre. As pessoas é que não têm a devida percepção para distinguir. Por exemplo, na final do Carioca de 1971. Num lance no último minuto de jogo aconteceu aquele gol roubado que nos tirou o título. Mas eu já contei que todas as outras torcidas estavam furiosas com o Botafogo. Por causa da Mercedes brigando contra uma porção de fusquinhas e da comemoração antecipada dos jogadores do Botafofo. A torcida do Botafogo estava descansada, tranquila, confiante no título. A do Flu estava agoniada, querendo vingança, assim como as de Vasco e Flamengo. É, faz sentido. Aquela corrente do mal jogando contra. Na final do Carioca de 89 foi o contrário. A torcida do Flamengo estava tranquila, mas a do Botafogo tinha 21 motivos para querer aquele título. É mesmo? Na Copa de 1982, o Brasil tinha um timaço, um dos melhores de toda a história da nossa seleção, e estava confiante na vitória sobre um time relativamente fraco da Itália. E deu no que deu. Em 1997 o Botafogo enfrentou o Flamengo com um time inteiro de reservas. O Flamengo tinha um time muito melhor que o nosso titular, contando com Romário e Sávio, mas mesmo assim nós vencemos.
Porque a torcida do Flamengo estava certa da vitória. Outra situação bizarra, na final do Carioca de 2009, no primeiro jogo, os dois principais jogadores do Botafogo saíram lesionados no mesmo lance. Eu lembro disso. O Reinaldo lançou o Michael Suel e os dois caíram machucados. No mesmo lance. Você acha que isso aconteceu por causa da força do pensamento da nossa torcida Stamp? Eu não posso garantir, mas o time do Botafogo era melhor e perdendo estes dois jogadores as forças se equilibraram e nós acabamos perdendo o título nos pênaltis. Caramba, isso é coisa do outro mundo. E no ano seguinte era nossa torcida que queria demais o título, porque a do Flamengo já cantava vitória, com faixas provocando a nossa torcida com os dizeres Tetra Vice. E aí o Botafogo venceu. Não apenas venceu, como foi um jogo coberto de coincidências. O 21 depois do 21 por 2-1 em 2010. Com um louco Abreu conduzindo a nossa vitória com a camisa 13. O 13 do Zagallo. Se em 1989 a arma do inimigo era Emil Pinheiro, em 2010 era o número 13 de Zagallo. E 2010 foram exatos 21 anos depois de 1989. Mas a torcida do Flamengo era maior, não era para o Flamengo ter conquistado mais esse título? Vamos colocar tudo na balança. Se cada torcedor emana um ponto em energia, digamos assim, só para efeito de entendimento, então seriam 30 milhões de pontos contra 5 milhões da torcida do Botafogo, certo? Certo. Mas no caso da noite do dia 21 havia uma profecia a ser cumprida. Os irmãos gêmeos precisavam derrotar os senhores do submundo, conforme a paridade com o livro sagrado dos maias. E o 21 depois do 21 por 2-1 em 2010 também marcou um novo ciclo desta batalha. Então quantos pontos o mundo espiritual aplicou nesse jogo para que a profecia se cumprisse? Faz sentido. Outro exemplo. Por que o Botafogo não foi campeão brasileiro em 2023? Bem, teve a camisa do PR com o 21 de cabeça para baixo. Mas não foi aquilo que fez o Botafogo perder um título que já estava em nossas mãos. No meu modo de entender, aquilo foi um indicativo, uma pista alertando do que estava por acontecer. Mas você já disse que foi. Mas eu mudei o meu entendimento. Ah tá, você não é fácil. Então diga, o que fez o Botafogo perder o Brasileirão de 2023? Em primeiro lugar foi o pensamento negativo de todas as outras torcidas. Todas elas estavam furiosas porque o Botafogo havia aberto 14 pontos de vantagem e a mídia já cantava vitória. Isso foi mesmo, todos torceram pela derrocada do Botafogo. E isso só não se repetiu em 2024 porque havia um destes ciclos proféticos a serem cumpridos. Qual? Em 2019 o Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores. E 2019 ficou marcado como o ano do ressurgimento do Botafogo, quando a nossa SAF foi oficializada. Então, quando o Botafogo repetiu este feito em 2024, a comparação com os dois elencos foi imediata. Foi mesmo, a mídia inteira reverberou isso. Mas o que ela não sabe é que a batalha dos irmãos gêmeos contra os senhores do submundo prossegue infinitamente, e na minha opinião foi isso que pesou na balança. Por isso que a camisa do John tinha o 12 de cabeça para cima em 2024, para mostrar que uma profecia estava se cumprindo. Outro exemplo bem emblemático foi a final da Libertadores. Jogando com 1 a menos desde o início do jogo. Você tem noção do quanto a nossa torcida estava emanando energia positiva para o time. Verdade. E além disso tinha uma profecia para se cumprir. O Botafogo foi o 12º clube brasileiro a conquistar uma Libertadores. Tinha que acontecer, precisava acontecer e aconteceu. Desequilibrou a balança da torcida contra. Exatamente. Mas para finalizar, assiste este vídeo. Você conhece a palavra Kotodama? Em japonês se escreve assim. E não, ela não tem tradução direta para o português. O primeiro ideograma significa palavra e a segunda, espírito. É uma daquelas palavras que carrega uma filosofia inteira por trás. No Japão antigo e até hoje, em muitos contextos, acreditava-se que as palavras têm alma, que cada coisa que a gente diz carrega uma energia capaz de influenciar o mundo ao nosso redor, para melhor ou para pior. Por isso, certas palavras são evitadas em momentos importantes. Por exemplo, antes de prova, os japoneses evitam dizer o verbo ochiru, que significa cair.
O número 4 também é evitado em placas de carro e números de quartos porque a leitura dele, shi, lembra a palavra morte. Tudo isso vem da ideia de kotodama. Ou seja, não é só superstição, é a crença de que aquilo que a gente fala molda a nossa realidade. Então, antes de dizer, eu sou ruim nisso, nunca vou aprender japonês, lembra que suas palavras podem se tornar realidade. Escolhe bem o que você diz para você mesmo e para os outros, porque a palavra tem poder. Eu já tinha visto algo neste sentido. Mas então as palavras têm poder, é isso? Alguém fala sem pensar? É isso. Então, assim como não foi o boneco de voodoo da moça que fez a diferença, não são as palavras que têm o poder de transformar, de fazer a mudança, mas o pensamento. Principalmente se houver uma profecia a ser cumprida. É por isso que o futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. Essa é uma história que pouquíssimas pessoas sabem e eu pensei muito se deveria falar sobre isso, mas eu acho que tô pronta e vale o alerta. Logo no início do meu relacionamento com meu marido, a gente se mudou para um apartamento que a princípio parecia normal, mas não demorou muito para perceber que alguma coisa ali estava muito errada. Era como se o lugar tivesse vida própria, uma vida sombria. As lâmpadas queimavam sozinha, o chuveiro pegou fogo do nada, a televisão desligava e religava como se ela tivesse vontade própria. Nada dava certo, nem o arroz cozinhava direito, nem o bolo crescia. Era como se o apartamento sabotasse a gente em silêncio. Mas o pior não era o apartamento, era ela, a nossa vizinha de andar. Sempre aparecia sorrindo, com voz doce, palavras mansas, mas o olhar... Aquele olhar era frio, ele era profundo, como se enxergasse além da carne. Ela tentava parecer amiga, dizia que gostava da gente, que queria ajudar, trazia bolos, doces, mimos que ela fazia. Mas eu nunca consegui comer. Agradecia, claro, e descartava. A energia dela era tão densa quanto o ar daquele apartamento. Ela tinha um filhinho, menininho doce, com o coração puro. Ele me abraçava toda vez que me via. E naquela inocência de criança, ele deixava escapar coisas... que confesso que me tiravam sono. Minha mãe disse que você é má. Ela falou que você tá atrapalhando a vida dela. Minha mãe disse que vai fazer você ir embora, mas eu não quero. Gente, essas palavras vinham com aquele sorriso de criança, mas pra mim eram como socos no estômago. Eu sorria, fingia que tava tudo bem, mas mal dormia à noite. E a cada semana, algo piorava. A gente brigava sem motivo, a saúde, o dinheiro, a paz, tudo parecia escorrer pelos ralos daquele lugar. Até que um dia... sem nem pensar muito, simplesmente fomos embora. Não avisamos ninguém, só arrumamos tudo e saímos. E no dia seguinte, pasmem, a vida começou a voltar ao normal. Tudo começou a dar certo, a gente acordava bem, dormia bem, as brigas não existiam, a vida financeira começou a andar melhor, como mágica. Até hoje eu nunca mais voltei lá e nem quis saber o que aconteceu com aquele lugar ou com ela. Porque algumas portas, quando se fecham, é melhor deixar fechadas para sempre. E se tem algo que essa história me ensinou, é que a gente precisa tomar muito cuidado com quem deixamos entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa energia. Porque nem todo mundo quer o seu bem. Às vezes o pior perigo vem disfarçado de sorriso.